Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a liberação por parte da Holanda e da Dinamarca para que a Ucrânia possa usar os seus caças F-16 como bem entender, desde que seja contra alvos militares. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade, e só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu? Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a MoveOn resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a MoveOn é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nesta quinta-feira, 29 de agosto, em uma entrevista para um jornal holandês, o general Onno Aschesheim, comandante das Forças Armadas holandesas, disse que o seu país não impôs nenhuma restrição de uso aos caças F-16 enviados para a Ucrânia, com a única condição sendo a de que os caças sejam usados exclusivamente contra alvos militares na Rússia. Segundo o comandante, os Países Baixos estão cientes das várias restrições que outros países estão impondo à Ucrânia com relação ao emprego das armas que estão sendo entregues para Kiev, com muitos países proibindo os ucranianos de usarem as suas armas contra alvos militares russos dentro de território russo, liberando o uso apenas contra alvos russos localizados em território ucraniano sob ocupação russa. Essas restrições impedem a Ucrânia de atingir instalações estratégicas russas importantes, como, por exemplo, grandes depósitos de munições, as bases aéreas de onde decolam os bombardeiros que diariamente atacam cidades ucranianas, e as refinarias e depósitos russos de combustível que Vladimir Putin usa para financiar a sua invasão. Os ataques que a Ucrânia vem fazendo contra essas instalações são realizados exclusivamente com armas de longo alcance desenvolvidas por ucranianos. Armas que, como sabemos, possuem alcance e tecnologia comparativamente inferiores às armas disponíveis no Ocidente. Devido a essas restrições, a Ucrânia fica limitada apenas a interceptar os mísseis lançados pelos aviões russos, quando o mais correto e inteligente do ponto de vista estratégico seria atacar os aviões russos ainda dentro das suas bases em território russo. Apesar do aumento da pressão internacional para que essas restrições caiam, os Estados Unidos, o principal aliado ucraniano, insiste em mantê-las de pé para, segundo eles, evitar que a guerra escale. Uma desculpa vista pela Ucrânia como sem qualquer sentido, tendo em vista os ataques russos diários contra cidades ucranianas. Todas essas limitações beneficiam profundamente a Rússia, que assim consegue concentrar grandes quantidades de equipamentos, suprimentos, tropas, veículos e aeronaves em áreas próximas da fronteira ucraniana, garantindo uma vantagem estratégica muito importante. Na fase atual da guerra, uma das maiores ameaças para a Ucrânia são os mísseis de cruzeiro e as bombas planadoras, kits instalados em bombas de queda livre compostos por asas retráteis e navegadores de GPS, que garantem um alcance de até 80 km e uma precisão que, dependendo de certas condições, pode ser de até 4 metros. Segundo o governo russo, as bombas planadoras, por serem baratas, fáceis de serem produzidas e lançadas, estão recebendo grande prioridade, com novos modelos, como uma gigantesca de 3 toneladas, sendo desenvolvidas e testadas para serem lançadas contra alvos dentro da Ucrânia. Grande parte dos mísseis de cruzeiro e a totalidade das bombas planadoras são lançadas por aviões. E apesar de ser possível interceptar e derrubar mísseis de cruzeiro após o lançamento, as bombas planadoras são muito difíceis de detectar e interceptar pelos métodos tradicionais devido ao seu reduzido tamanho e ao fato de não emitirem calor.
reforçando a tese de que para a Ucrânia é muito mais vantajoso atacar e destruir os aviões russos quando ainda estão no chão, ou no máximo, quando estão em voo, se aproximando da fronteira ucraniana para lançar as suas bombas, do que ficar simplesmente à espera que os mísseis e bombas entrem no espaço aéreo ucraniano para só então atuar. Como costumam dizer na Ucrânia, é melhor eliminar os arqueiros do que tentar simplesmente interceptar as flechas. E é exatamente dessa forma que pensam os Países Baixos e a Dinamarca, que garantiram que os ucranianos poderão usar os seus caças F-16 para atacar alvos estratégicos russos importantes dentro de território russo e não apenas em território ucraniano ocupado pela Rússia. A Ucrânia continuará precisando da aprovação de outros aliados, como os Estados Unidos e o Reino Unido, para usar mísseis ar-terra de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia com os caças F-16 holandeses e dinamarqueses. Mas não deixa de ser um avanço importante no sentido de liberar totalmente os ucranianos para fazer algo que deveriam estar fazendo desde o início da invasão, que é usar as armas ocidentais avançadas para atacar a retaguarda e as estruturas estratégicas russas de onde partem os ataques. A Rússia faz isso desde o início da sua invasão. Então, por que a Ucrânia não pode fazer isso também para se defender? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським. Тільки українським. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави. Так, з перших днів цієї війни. І так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм, коли нашим воїнам повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта. Зараз новий етап в розвитку повітряних сил Збройних сил України. Ми багато зробили для того, щоб українські повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації, на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «це неможливо», але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність у нашому небі F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери. Ми цінуємо вашу підтримку. І бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові
результати. Слава повітряним Збройним силам України, слава нашому народу, слава Україні!